O venerável Humvee, há muito tempo, é um ícone das guerras modernas dos Estados Unidos, uma máquina robusta, movida a diesel, capaz de fazer de tudo e ir a qualquer lugar. As tropas dos Estados Unidos foram. Da tempestade no deserto a Bagdá e ao Afeganistão, era o veículo favorito de infantaria, comandantes e equipes de suprimentos. Mas sua estrutura quadrada escondia uma falha. Nunca foi feito para sobreviver aos campos de batalha onde foi lançado. Pisos planos e blindagem fina o deixavam muito vulnerável a bombas de estrada, emboscadas e à guerra insurgente do século XXI. Primeiro vieram as soluções rápidas, kits de blindagem, variantes reforçadas e depois os enormes MRAPs resistentes a explosões. Isso teria transformado um Humvee em sucata. No entanto, os MRAPs se arrastavam devido ao próprio peso, trocando mobilidade por sobrevivência. Os soldados americanos precisavam de um veículo entre a resistência do veículo protegido contra minas e emboscadas e a agilidade do Humvee. Surge o Joint Light Tactical Vehicle, veículo tático leve conjunto, após anos de disputas de design e bilhões investidos. Ele apareceu como algo inédito entre os caminhões leves dos Estados Unidos da América. Vamos analisar o contexto histórico e o desenvolvimento. A linhagem do Joint Light Tactical Vehicle vai muito longe, lá na época da Segunda Guerra Mundial. O Jeep, caminhão 4x4 de comando e reconhecimento, transportava munição, instalava fios, levava feridos e fazia reconhecimento, geralmente sem portas. Ele oferecia pouco conforto, sendo um utilitário simples e confiável, priorizando mobilidade e ubiquidade em vez de proteção. Atravessou a Coreia e o Vietnã. A fórmula básica permaneceu, com as variantes M38 e M151 sendo leves e projetadas para atuar logo atrás da linha de fogo. Não para duelar com ele. Mesmo os caminhões mais pesados da época, como o GMC, o CCKW, e mais tarde o M35, seguiam a mesma lógica. Prioridade era carga e desempenho off-road, não blindagem, pois esses veículos só apoiavam os combatentes. No entanto, chegando aos anos 1970, o exército começou a repensar essa lógica, e assim, em 1985, surgiu o veículo de alta mobilidade multifuncional, mais conhecido como Humvee. Era maior, movido a diesel e bem mais versátil. Projetado como uma plataforma rápida e capaz de ir a qualquer lugar para dezenas de funções, seja como transporte de tropas, transporte de armas, veículo de apoio, ambulância ou posto de comando. Sobre rodas, basta escolher o seu módulo, parafusar e sair dirigindo. O que ele não era, no entanto, era um tanque em miniatura. O requisito original via a blindagem como opcional e dependente da missão. Ele tinha pneus run flat e tanques de combustível reforçados, mas nada projetado para resistir a minas grandes ou bombas à beira da estrada. Isso fazia sentido na doutrina da Guerra Fria, pois se presumia que esses veículos estariam na retaguarda, dando suporte, não participando diretamente. Depois veio o 11 de setembro e suas guerras, situações bem diferentes. Isso tornou aquela suposição do passado totalmente irrelevante. Agora, os EDs podiam estar em qualquer lugar e qualquer viela virar cenário de emboscada. A segurança em qualquer lugar do teatro de operações já não podia mais ser presumida. As primeiras respostas foram, talvez sem surpresa, rápidas. Kits adicionais, como o kit de sobrevivência blindada, logo começaram a ser produzidos, e variantes dedicadas com blindagem reforçada, como o M1150 e um veículo blindado aprimorado, logo vieram em seguida. E eles ajudaram com certeza, mas o design fundamental do Humvee era, em última análise, falho. Seu piso plano e baixa massa sempre dariam às explosões um caminho fácil, assim como aos penetradores formados explosivamente. Exceto pelos realmente ruins, não ligavam nem um pouco para essa nova blindagem dele. Entra em cena o veículo resistente a minas e protegido contra emboscadas, veículo protegido contra minas e emboscadas para atender essa necessidade. Um tipo de veículo que vinha com uma postura alta e cascos em formato de V para desviar a energia das explosões para longe de suas tripulações. O Pentágono acelerou o desenvolvimento desses veículos em 2007 e logo modelos como Cayman e Max Pro surgiram. Mas esses veículos tinham um preço, já que muitos pesavam entre 15 e 20 toneladas, e às vezes até mais.
Eles não eram o que se chamaria de ágeis, excelentes para segurança e trabalho em comboio, mas complicados em trilhas estreitas, estradas ruins e pontes instáveis. Eles teriam dificuldades, pois pesam de 15 a 20 toneladas. A solução foi o Oshikoshi Mine Resistant Ambush Protected All-Terrain Vehicle, veículo protegido contra minas e emboscadas, mais leve, lançado em 2009, com suspensão independente e melhor desempenho off-road. Ainda pesava de 12,5 a 15 toneladas equipado, e apesar de subir onde os grandes atolavam, não era o ágil sucessor do Jeep. A linhagem dos caminhões leves americanos chegou a uma encruzilhada estranha. De um lado, o Humvee, ágil e modular, porém criado quando proteção contra explosões era limitada. Do outro, o veículo protegido contra minas e emboscadas, resistente, imponente e pesado. Um veículo especializado que mantinha as pessoas vivas, mas fazia os planejadores logísticos arrancarem os cabelos. E é aí que entra o assunto do episódio de hoje, o Joint Light Tactical Vehicle como sucessor daquele primeiro ramo da árvore. O programa Joint Light Tactical Vehicle. A história do Joint Light Tactical Vehicle começa em novembro de 2006 com o Conselho Conjunto de Supervisão de Requisitos. Grupo de altos líderes militares dos Estados Unidos da América aprova formalmente o início do desenvolvimento das armas, veículos e sistemas necessários às Forças Armadas. Desenvolvimento é um termo abstrato nesta fase. Basicamente, significava fazer uma lista de desejos. Mais leve que um MAMRAP, mais resistente que um Humvee, rápido para acompanhar unidades mecanizadas, confiável e, por fim, com uma qualidade rara em material militar. Baixo custo. A lista completa de especificações era bem mais detalhada e só ficou pronta em dezembro de 2007. Nesse momento, o subsecretário de Defesa para a Aquisição, Tecnologia e Logística, John Young Jr., a aprovou. Após revisar, considerou tudo aceitável e avançou do projeto para o desenvolvimento tecnológico em fevereiro de 2008, ou seja, é quando o Pentágono paga a indústria para testar, criar protótipos e validar ideias antes da produção em larga escala. As propostas vieram de vários lugares, mas em outubro de 2008 só 3 avançaram. Lockheed Martin, General Tactical Vehicles e uma parceria entre BAE Systems e Navistar. Curiosamente, isso causou muitos protestos dentro do complexo militar e industrial, já que 2 dos concorrentes derrotados, uma proposta da Boeing e Textron e outra da Northrop, ficaram de fora. Grumman e Oshkosh protestaram no escritório de responsabilidade governamental, alegando erros militares na avaliação. Esses protestos foram anulados legalmente em fevereiro do ano seguinte. Depois disso, os protótipos chegaram. Lockheed Martin apresentou este, General Tactical Vehicle este e BAE Systems Navistar este. Mas logo surgiram problemas. Esses primeiros projetos atendiam facilmente a parte leve do requisito, mas a parte de resistência a explosões nem tanto. As lições do Iraque e do Afeganistão não mudariam. Se você quer que as equipes saiam vivas depois de uma bomba na estrada, é preciso proteção na parte inferior do veículo. Na classe veículo protegido contra minas e emboscadas, sem desculpas ou objeções, essa postura reforçou a exigência no início de 2011. Agora não era mais algo parecido com MRAB, mas sim no nível veículo protegido contra minas e emboscadas, ponto final. A mudança foi tão radical que um novo processo de licitação começou em janeiro de 2012. Nos 2 anos seguintes, dezenas de protótipos de vários fabricantes, principalmente os já citados, foram testados e explodidos repetidamente nos campos de testes. Na decisão final em agosto de 2015, quem venceu? Lockheed Martin fez birra e apresentou uma reclamação não só ao Escritório de Responsabilidade Governamental, mas também levou os militares ao Tribunal Federal de Reclamações, forçando o Exército a emitir uma ordem de paralisação em todo o projeto enquanto se defendiam. Isso só foi resolvido em fevereiro de 2016, quando o tribunal recusou o ponto de vista da Lockheed Martin, e eles se retiraram formalmente do desenvolvimento em protesto. Não que isso realmente significasse alguma coisa naquele momento, de qualquer forma. Os militares já sabiam com quem queriam ficar e mantinham opções abertas por precaução. E a partir daí, finalmente, a produção, com os primeiros pedidos de baixa escala sendo feitos na primavera, que começaram a ser entregues no outono. O serviço, no entanto, ainda estava longe, pois ainda havia mais testes a serem feitos.
E esse é um bom ponto para a gente frear um pouco o lado narrativo da história de hoje. Porque antes de avançarmos mais, realmente deveríamos nos familiarizar com o design vencedor do Joint Light Tactical Vehicle da Oshkosh, chamado internamente de Veículo Tático Leve Compacto Todo-Terreno, ou LATV, e entender o que ele realmente é. Visão técnica e especificações do veículo. À primeira vista, o Joint Light Tactical Vehicle não parece muito diferente do Humvee que substituirá. Claro, ele é um pouco mais alto, um pouco mais angular e no geral parece mais robusto. Mas se tivesse que descrevê-los pelo telefone, usaria as mesmas palavras, certo? Ao analisar mais a fundo, percebe-se que o Joint Light Tactical Vehicle vai além de uma simples evolução da fórmula da Segunda Guerra Mundial. É uma reinvenção total. Projetado do zero para fazer o que nenhum outro veículo leve da infantaria dos Estados Unidos da América conseguiria. Para aguentar uma explosão direta na barriga e ainda assim acompanhar um Bradley. É uma série de veículos com plataforma comum, semelhante ao Striker analisado em vídeo anterior. Existem 4 variantes diferentes, sobre as quais são instalados equipamentos específicos para cada situação, chamados de configurações de pacote de missão. As variantes são Joint Light Tactical Vehicle, Utilitária, Joint Light Tactical Vehicle, CCWC, Centro de Armas de Combate Próximo, e Joint Light Tactical Vehicle, Uso Geral. Quanto às configurações, há 4 que você precisa conhecer. O Mi-1278 transportador de armas pesadas, que transporta uma tripulação de 5 pessoas quando equipado com uma torre aberta, ou uma tripulação de 4 pessoas quando equipado com um sistema de armas remoto ou operado manualmente. As armas continuam as mesmas: metralhadora M250, calibre .50 ou lançador de granadas, MAMK-19. O M-1279 permite apenas 2 tripulantes, mas utiliza o espaço extra para cargas de até 2.300 kg. O M-1280, uso geral, modelo básico para 4 pessoas, transporta até 1.600 kg. O M-1281 porta armas de combate próximo. Ele tem uma tripulação de 5 pessoas e, em total contraste com o que o nome sugere, ele transporta os armamentos pesados que atingem alvos distantes, como mísseis tube-launched, optically tracked, wire-guided missiles, Sabre, esse tipo de coisa. E para ajudar quem estiver com o dedo nos gatilhos a se manter vivo, ele inclui o kit de proteção para atirador TOE Objective, com blindagem espessa e dispositivos que ampliam a consciência situacional sem sobrecarregar a suspensão. Entre eles, cobrem tudo, desde transporte de esquadrão até plataforma móvel anti-blindados. Mas, como dissemos, eles compartilham a maior parte de sua estrutura. O mesmo chassi, o mesmo sistema de transmissão, a mesmíssima suspensão. E isso também foi uma decisão muito deliberada. Encontre um dos 5 veteranos da Wehrmacht que ainda vivem em casas de repouso. Pergunte a eles sobre a alegria de tentar fornecer peças para tantos tipos de veículos diferentes. E logo você vai descobrir o porquê, mas deixando de pensar apenas nas variantes e entrando nos detalhes específicos do design. Nós, é claro, sabemos que o Joint Light Tactical Vehicle era totalmente focado em mobilidade, especificamente mobilidade. Tudo isso reunido em um pacote prático que ainda te mantém vivo após passar sobre uma mina. Como eles conseguiram isso? Foi graças à suspensão independente Oshkosh TAC-4. Isso, como em qualquer suspensão independente. É um sistema onde cada roda se move para cima e para baixo de forma independente, sem afetar a roda do outro lado do eixo. No sistema TAC-4 são 16 polegadas de curso por roda. Assim, os pneus mantêm contato com o solo irregular e a tração, ao contrário dos veículos com eixo fixo, cujos pneus giram no ar. Depois, acrescente um motor diesel V8 de 6,6 litros, tração nas 4 rodas e 400 cavalos. Ou seja, se um desses 2 pneus perder aderência na lama, areia ou pedras, os outros ainda conseguem continuar. Ou puxar o veículo para frente e uma cabine que podia ser levantada e abaixada à vontade para ganhar mais alguns centímetros de altura em relação ao solo. Você tem um veículo com impressionantes capacidades off-road.
A Oshkosh afirma que o 70% mais rápido fora de estrada que o padrão ouro atual. Como não houve reclamações dos chefes militares, a afirmação parece realista. Já que o mencionamos, vamos analisar o motor mais de perto. Porque, na verdade, o bloco colocado em um Joint Light Tactical Vehicle é exatamente o mesmo que você encontraria neste e neste aqui. O tradicional Duramax V8 da General Motors. Veja como mencionamos o mesmo bloco, mas graças à engenharia de Gale Banks, é um Duramax turbinado. Ecossistemas pró-urso polar exigem filtros e válvulas recirculação dos gases de escape que reduzem potência e frequentemente quebram, enviando carros ainda utilizáveis ao ferro velho. Tudo mudou. Os injetores agora têm pressão maior para injetar mais combustível nos cilindros. Segundo um manual do instrutor de 722 páginas, encontrado em um servidor aleatório, do qual não temos certeza, era para vermos todos os combustíveis diesel das Forças Armadas, incluindo o JP-8 semelhante ao querosene de aviação. Além disso, os Duramax civis usam uma correia serpentina, enquanto o Joint Light Tactical Vehicle divide a carga em 3 correias. Uma para o alternador, uma para a bomba hidráulica e uma para o ventilador e o ar-condicionado. Isso garante redundância, pois perder uma não impede o uso do veículo. Então sim, é um Duramax, mas só tecnicamente, na verdade. E aí chegamos à questão da sobrevivência. A cápsula da tripulação é blindada, com base que desvia explosões e piso que absorve energia. Exatamente como um veículo protegido contra minas e emboscadas, os assentos são suspensos e têm cintos de segurança, evitando que soldados sejam arremessados ou se tornem projéteis em caso de acidente. A supressão é automática, a proteção contra capotamento é de fábrica e pode ser reforçada com kits de parafusos e blindagem conforme o risco. O kit A resiste a tiros de fuzil, minas pequenas e fragmentos, enquanto o kit B suporta munição perfurante 7,62 x 51 mm e minas maiores. E aí vem os pequenos detalhes, os ajustes feitos pelos soldados, que parecem triviais, até você perceber o quanto eles são importantes. O vidro traseiro foi ampliado para que quem está atrás veja melhor ao redor. Escapamento para mais furtividade, assento de tropas redesenhado no compartimento de carga para transporte flexível e reboque adaptado ao ritmo off-road do veículo, em vez das âncoras pesadas usadas pelos soldados. Melhorias vieram do feedback dos testes e já estão em produção. Tudo isso, da suspensão à blindagem, está envolto em um pacote dimensionado para se mover junto com a tropa. O transporte aéreo era obrigatório. Carga suspensa sob Chinooks e King Stallions, em pares no C-130 e o máximo possível no C-17. Os fuzileiros navais pediram compatibilidade com os convéses baixos dos navios de pré-posicionamento, então os projetistas baixaram o teto para o caminhão entrar facilmente. Pode parecer só mais um caminhão blindado, mas na verdade representa um equilíbrio cuidadoso entre velocidade, sobrevivência e preparação para o futuro. Uma máquina projetada não apenas para levar os soldados ao combate, mas para garantir que eles voltem de lá também. Implantação operacional e avaliação. Certo, então vamos retomar a parte narrativa do nosso episódio de hoje. Em janeiro de 2019, após 13 anos de desenvolvimento, o Joint Light Tactical Vehicle finalmente entrou em serviço. Logo no início surgiram problemas. O diretor de testes e avaliação operacional, órgão independente do Departamento de Defesa, não ficou totalmente satisfeito. Eles adoraram 3 das 4 configurações, uso geral, armas pesadas, porta-aviões e utilitária, foram consideradas eficazes para uso tático, com poucas ressalvas. Mas o transportador de armas de combate próximo não foi. Comparado aos antigos Humvees armados de brinquedo, foi constatado que sua rotina de destruição de tanques, a rapidez com que conseguia disparar tiros precisos, era lenta e desajeitada, especialmente no que diz respeito ao recarregamento. Havia problemas nas variantes básicas dessas configurações, e nenhuma foi considerada operacionalmente adequada. Principais problemas: confiabilidade, manutenção, consciência situacional e segurança. Resumindo, a Oshkosh lidou bem com tudo e seguiu em frente.
Em abril, eles conseguiram que o exército realizasse uma demonstração com soldados, onde o kit protótipo foi entregue para tropas reais usarem em condições reais de campo. Pediram sinceridade, e o feedback originou os 4 grandes. Sugestões: aumentar janelas traseiras para melhor visão dos passageiros, instalar câmera frontal para o motorista. Instale um silenciador melhor para que o caminhão não anuncie sua chegada e trate o reboque e os assentos de tropa como equipamentos integrais, não improvisações. Até 22 de março, as decisões tinham aprovação formal e a liderança do Exército avançou para a produção em larga escala. Com essas mudanças incorporadas e a decisão pela produção em larga escala chegando em junho, a produção seguiu muito bem a partir daí também. O Corpo de Fuzileiros Navais atingiu capacidade operacional inicial no fim do verão, e o Exército planejava atingir o mesmo nível até maio de 2020, com a 1ª Brigada Blindada da 3ª Divisão de Infantaria de Fort Stewart, como primeira unidade equipada. A partir daí, a história foi simples: produzir sem parar, enquanto a Oshkosh ampliava na produção de algumas centenas para milhares de caminhões por ano. Ao final de 2020, os veículos já chegavam a várias divisões, abastecendo brigadas pesadas do Exército e batalhões de infantaria do Corpo de Fuzileiros Navais. Em 2021, o programa superou 10.000 unidades entregues e entre 2023 e 2024 passou de 20.000. Os JLTVs deixaram de ser curiosos e agora são comuns em pátios de veículos, da Geórgia a Camp Pendleton. Quanto ao número total a ser adquirido, o programa oficial do Exército previa quase 50.000 unidades, com os fuzileiros navais querendo mais 12.500. Com pedidos menores da Força Aérea e Marinha, o total dos Estados Unidos da América chega a cerca de 65.000 unidades. Isso de acordo com o relatório de aquisição selecionado de 2021. Nem todos vão ser produzidos em Oshkosh também. Em fevereiro de 2023, após produzir cerca de 22.000 unidades, o Exército revelou sua carta na manga. Ele comprou o pacote técnico completo do equipamento militar, incluindo os direitos do Joint Light Tactical Vehicle. E assim, ele poderia procurar por um negócio melhor. E esse negócio, ironicamente, seria encontrado com a AM General, o fabricante original do Humvee. E tem opções para até 20.682 unidades distribuídas em um contrato base de 5 anos e mais 5 opções anuais. E se você está se perguntando quanto tudo isso custou até 2023, de acordo com os próprios registros de aquisição selecionados do Pentágono. O programa Joint Light Tactical Vehicle custava cerca de 37 bilhões de dólares, incluindo pesquisa, desenvolvimento, compra dos veículos e equipamentos. O mesmo relatório também fez uma estimativa de custo total do programa ao longo da vida de 88 bilhões de dólares. Mas o que é 1 bilhão? É tão grande que não conseguimos entender, então vamos pensar no preço pelo uso. O melhor valor vem de 2015, quando foi fixado em 371 mil dólares por Joint Light Tactical Vehicle entregue, o que, ajustado pela inflação, equivale a um combo do Big Mac de mais de 432 mil dólares. E embora esse seja certamente um valor absurdamente alto, para nós, no grande esquema das aquisições militares, poderia ser pior. Por exemplo, o Foxhound britânico, um veículo de mobilidade de infantaria com capacidades veículo protegido contra minas e emboscadas, custa 15 milhões cada. Apesar de ser consideravelmente menor que o Joint Light Tactical Vehicle da mesma forma, o Hawkeye da Austrália também chega a 1 milhão, mesmo sendo ainda menor. Então, o Joint Light Tactical Vehicle, pelos padrões internacionais, na verdade não é tão caro assim. Adoção internacional e comparação com veículos equivalentes. Falando de outros países, isso nos leva ao sucesso de exportação do Joint Light Tactical Vehicle, que não é ruim. A Lituânia foi o primeiro cliente europeu a se arriscar. Contrato de 200 veículos em 2019 e mais 300 em 2022, somando 500 unidades. Os lituanos também explicaram por que se interessam tanto pelo Joint Light Tactical Vehicle. Eles buscavam mobilidade estilo Survivor para abatedores, observadores de artilharia e infantaria leve. Algo para acompanhar as unidades de manobra e dar chance de luta às equipes. Se a situação tática complicasse, ou seja, para isso o Joint Light Tactical Vehicle foi projetado. A Bélgica fez algo um pouco diferente, no entanto,
pois ao invés de simplesmente comprar seus JLTVs prontos, como a Lituânia, adaptaram todos, menos 20, como novos veículos de comando e ligação chamados Falcão. Os 20 restantes foram encomendados como ambulâncias de campo de batalha. Receberam 322 veículos, o primeiro em 2024. As armas seriam nacionais, com a FN Hurst, ou fornecendo à Estação de Armas Leve Defender, sendo FN em maiúsculas. Quem disse que fabricantes de armas não têm senso de humor? Ao sul, a Eslovênia destacou-se na adoção, encomendando 129 veículos. Alguns possuem estações de armas remotas Kongsberg, que disparam mísseis antitanque Spike. Isso torna os deles mais do que simples transporte para infantaria. Agora eles caçam tanques móveis, acompanham unidades mecanizadas e retornam à patrulha. A história de Montenegro, talvez sem surpresa, já que eles não são exatamente o que você chamaria de uma nação do G7 em termos de riqueza ou população, é menor. O pequeno estado balcânico encomendou um total de 67 veículos e foi um dos primeiros clientes europeus a realmente receber as entregas, com as primeiras unidades chegando em 2020. Para um país desse porte, usar blindados leves padrão OTAN é um grande avanço. E os JLTVs agora são centrais para duas companhias de infantaria que Montenegro declara a aliança. Receberam estações de armas remotas israelenses e às vezes morteiros de 120 milímetros de recuo suave. A Macedônia do Norte fez pedido de 71 veículos, incluindo variantes para transporte de armas pesadas e de combate próximo. Aprovação dada para mais 25. Além disso, a Romênia, por sua vez, concentrou-se exclusivamente na configuração de transporte de armas pesadas, com 129 dessas unidades autorizadas para venda. Para ambos os países, o objetivo era ter unidades semelhantes às americanas e europeias, em aparência, treinamento e uso, sem reinventar a roda. Mais a oeste, os Países Baixos levaram o projeto para um novo patamar. Em abril de 2025, encomendaram 150 Caimãs, como são chamados em seu serviço. Um modelo incomum será uma versão de patrulha não blindada para uso pelo Corpo de Fuzileiros Navais, com alta capacidade de travessia e um design feito para funcionar perfeitamente em desembarques anfíbios. Fora da Europa, Israel também se tornou um dos primeiros clientes, encomendando 75 unidades por meio de vendas militares estrangeiras em 2023, com dezenas a mais através de um acordo direto. Para a Oshkosh, o pedido de Israel foi mais do que outra exportação, pois manteve suas linhas de produção ativas. Assim como o Exército dos Estados Unidos da América os trocou pela AM General, o Brasil também fez o mesmo. O Corpo de Fuzileiros Navais adquiriu 12 veículos pelo Plano de Modernização PRODE-SUMUS, com Plano de Modernização SUMUS sendo uma sigla. Jorge, quem escreveu isso? Não vou tentar pronunciar em português, filha. Não é um veículo que muda a geopolítica, mas os brasileiros queriam um caminhão leve, resistente, transportável por avião e compatível com os parceiros dos Estados Unidos da América. Para eles, o Joint Light Tactical Vehicle atendia aos requisitos, mesmo com uma frota modesta. E mais virá. A Eslováquia tem aprovação para até 192 veículos, o Canadá tem um caso aprovado para 60, e outros países da OTAN e estados parceiros têm explorado discretamente compras semelhantes. No geral, observa-se um padrão constante de adoção. Países que treinam e lutam ao lado dos Estados Unidos da América estão optando pelo mesmo caminhão leve porque isso simplifica a vida em operações de coalizão. Sinceramente, o custo-benefício não é ruim, porém, nem todos seguiram o mesmo caminho. O exército britânico analisou o Joint Light Tactical Vehicle para seu veículo multifunção, mas cancelou o programa devido ao custo. Em vez disso, eles estão apenas mantendo seus Foxhounds, e nós sabemos muito bem o quão caras essas coisas eram. Da mesma forma, a Itália continuou com seu próprio veículo, o Co-Light Multi-Role Vehicle e o Light Multi-Role Vehicle, 2 atualizado, enquanto a Alemanha e Suíça preferem o General Dynamics European Land Systems Eagle. Conclusão. No final das contas, ao longo de quase um século, os veículos leves do Exército dos Estados Unidos da América refletiram as guerras para as quais foram construídos. O Jeep incorporou a necessidade de simplicidade e ubiquidade da Segunda Guerra Mundial. Humvees representou a mobilidade e versatilidade do fim da Guerra Fria.
Os MRAPs foram criados para proteger soldados das bombas nas estradas do Iraque e Afeganistão, funcionando como fortalezas móveis contra emboscadas fatais. Todos eram produtos de sua época e mostraram limites. O Joint Light Tactical Vehicle é diferente. Ele não foi colocado em serviço às pressas como uma solução temporária, nem construído com base em suposições ultrapassadas. Em vez disso, ele foi projetado deliberadamente para preencher uma lacuna dolorosa, transportando tropas através das tempestades de fogo do combate moderno sem sacrificar velocidade, manobrabilidade ou adaptabilidade a longo prazo. Ele não é só uma substituição parcial do Humvee, mas uma reinvenção do veículo militar leve. Vai ser perfeito? Não, porque nenhum veículo é. Com o Joint Light Tactical Vehicle, Estados Unidos da América e parceiros, enfim, alcançaram o equilíbrio há muito esperado. Para soldados que dirigem esses veículos em perigo, esse equilíbrio pode ser a diferença entre voltar para casa ou não. Obrigado por assistir.